Na próxima semana, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, vai divulgar a sua decisão de juros. A maioria das apostas do mercado sinaliza que a autarquia vai cortar de novo, 0,25 ponto percentual, agora levando este intervalo para 4,25% a 4,50% ao ano. Para falar mais sobre essas expectativas do mercado para este último encontro do ano do Fed, converso agora com o Davi Leles, sócio da Valor Investimentos. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado pela participação. Obrigado, bom dia a todos. No final das contas, nada de espetacular acontecendo neste fim de ano para o Fed. Nós temos dados que vieram próximos das estimativas, os dados de inflação, mesmo que não os principais, o CPI e o PPI, eles trouxeram ali talvez uma aceleração, mas uma aceleração dentro das previsões. O que nós esperamos para a próxima semana? Como entraremos na semana definitiva para o Fed? É realmente com esta cabeça nos 25 pontos base de corte? Bom, nós temos uma boa e uma má notícia para o Fed na semana que vem. A boa notícia é que, como você comentou, a inflação não está acelerando. Por mais que ela exista, tenha inflação ainda lá nos Estados Unidos, ela não tem acelerado para cima. Se a gente olha junto do núcleo de inflação, ela veio em linha. Se a gente pega o supernúcleo, ela veio um pouquinho acima, mas ainda assim controlada. Essa é a boa notícia. A má notícia é que a inflação ainda se mostra sticky, como eles dizem, ainda se mostra insistente. Tem uma inflação difícil e insistente de tirar, que eles não estão conseguindo combater. O mercado ele tem um consenso, 80% hoje o mercado precifica esse corte que você comentou de 0,25% ou de 25 basis points. Outros 20% acreditam que ele pode manter a taxa de juros nos Estados Unidos constante. Mas a grande observação do forward guidance, do que vem pela frente, é que o Federal Reserve agora deve espaçar mais os cortes que ele vai efetuar. Fala-se de 3 em 3 meses a partir de agora. Então, ele deve fazer esse corte de 0,25. Ele vai observar. O housing ainda está pressionando a inflação dos Estados Unidos, por mais que tenha reduzido um pouquinho, a parte de hotéis estourou, então contribuiu para essa inflação, parte de energia, combustíveis também. Então, ele vai fazer esse corte agora e vai observar o mercado. De acordo de como vai contribuir esse núcleo de inflação para a inflação geral, ele pode fazer novos cortes daqui a 3 meses ou não, vai ser mais cauteloso, vai esperar mais 1, 2, 3 meses até fazer novos cortes, caso a inflação não suba novamente. Efeitos, talvez, deste novo corte. O mercado já está com isso na cabeça, com essa trajetória clara para 2024. Por exemplo, a gente olha para a Bolsa de Valores, ela reage bastante a essa disputa. Os maiores ativos não, eles funcionam por dinâmicas próprias. Se a gente coloca, talvez, NVIDIA, lança um chip novo, é muito mais importante do que quanto é que vai ficar os juros no final das contas pelo Fed. Mas o mercado em geral, se a gente junta todo o mercado acionário norte-americano, deve reagir a esta decisão. Como já está na conta, o efeito deve ser reduzido para a próxima semana? Então, como o mercado todo já tem um bom consenso que deve acontecer esse corte de juros, que chacoalharia o mercado se viesse algo diferente disso. Se o Fed mantém a taxa de juros, acontece uma reação no mercado, estava precificando em sua maioria esse corte. Se o Federal Reserve subisse juros nessa reunião, aí sim seria uma grande surpresa para todo o mercado, isso aí chacoalharia em 180 graus as políticas de investimento que estão sendo aplicadas agora. Como você perguntou, consequências. No Brasil, o carry trade fica mais interessante. O que é o carry trade, pessoal? Carry trade é o seguinte, você toma dinheiro emprestado em economias que têm um juro baixinho, Estados Unidos, Suíça, e investe em economias que têm um juro muito alto, Brasil, Argentina e países emergentes. Pode parecer uma grande sacada, né? Pô, pega dinheiro barato, investe e recebe um juro alto. Isso aí já é feito há muitos anos pelos grandes investidores, pelas grandes corporações, por grandes economias, e o nome disso é carry trade. Como os Estados Unidos está caindo juros, está mais barato, deve ficar mais barato pegar dinheiro emprestado lá. Como o Brasil tem subido os juros, está mais interessante investir em renda fixa aqui. Então, tudo está contribuindo para que esse diferencial de juros fique mais interessante. E isso atrai capital estrangeiro para renda fixa aqui no Brasil. Coeteros paribus, tudo mais constante. A consequência disso deveria ser, com mais dólares entrando na economia, mais abundância de dólar em convertendo em real, o dólar deveria baixar. Por que o dólar não está baixando? É muito mais um problema interno nosso aqui no Brasil, que a gente tem que resolver, da política fiscal brigando com a política monetária, do que simplesmente esse cenário macroeconômico
que está existindo hoje no mundo inteiro. Em condições normais, o dólar estaria baixando, essa é a leitura, porque atrairíamos muitos recursos aqui ao país, afinal, nossa taxa está lá em 12%, nos Estados Unidos, muito menos do que isso. Na Europa, também muito menos do que isso. Nós tivemos corte novamente para as taxas europeias ao longo desta semana. No dia de ontem, 0,25% de queda para a taxa do BCE. Lá no Japão, há muita discussão ainda. O investidor normalmente usa a moeda japonesa para fazer carry trade, mas a gente não teve nenhum grande aumento de juros nestes últimos meses. Então, em condições normais, Davi, o que você me diz é que o dólar deveria estar um pouquinho mais baixo. Mas o fiscal que está pegando pesado, é lá em Brasília que está esta pedra no sapato do investidor. Exatamente. E existe um nível saudável de inflação. Muita gente fala, temos que acabar com a inflação. Se você acaba com a inflação, você acaba com o país. Um nível saudável de inflação é um nível controlado de inflação, onde ela não está subindo muito e explodindo, mas deve haver um nível de inflação sim na economia. Um cenário deflacionário é um cenário onde você inibe consumo. Imagina, se hoje um prato de comida no almoço custa R$30 e eu sei que ele vai custar 25 amanhã, vou dar um jeito aqui de fazer comida em casa, comprar em outro lugar e só vou consumir esse prato amanhã que custaria 25. Se depois de amanhã ele custa 20, eu não vou consumir hoje, vou deixar para consumir depois. Isso daí fica claro com esse exemplo simples, mas em pequenos detalhes você deixa de consumir quando você está falando de uma commodity, quando você está falando de grandes compras. Isso aí é muito prejudicial para o país. Então, o nível de 1, 2, 3% de inflação é saudável para todos os países. Então, na minha concepção, o Federal Reserve vai tentar chegar na taxa neutra de inflação, que é uma inflação ali controlada na casa de 1 a 2% para os níveis americanos. Ele vai tentar baixar juros até esse nível de 1 a 2%. Não acho que chegue a zero novamente. O Brasil não vai voltar para 2% de juros, porque nessa época o juro no mundo era zero. Ele não volta para zero, então acho que Estados Unidos deve tentar chegar no patamar de juros de 2%, contanto que a inflação também esteja nesse patamar. Esses 2%, na tua cabeça, seriam ideais para o mercado norte-americano? Quando a gente olha para aquele gráfico de pontos dos dirigentes do Fed, são vários dirigentes, e eles, quando olham para um cenário um pouco mais longo, para o long term, ou seja, lá na frente, quanto é que deve se estabilizar este juro? A divisão ainda é muito grande. Tem aqueles mais restritivos, aqueles mais duros, que acreditam no juro ainda nesta casa dos 4%. Tem aqueles mais tranquilos, mais incentivadores, aqueles mais otimistas com a economia, que estão acreditando em juros em 2%. A gente deve talvez ficar neste meio termo, porque as previsões mais otimistas estão na casa destes 2%. Você acredita que algo possa mudar para a economia, ou algo mudou para a economia norte-americana que force o juros neutro a ficar, talvez, por exemplo, em 3%? O que pode nos dar essa resposta? É o caminhar ao longo destes próximos anos? Bom, existem duas formas de a gente responder essa pergunta. O juro neutro hoje ou o juro neutro daqui a 5 anos? O juro neutro hoje, para o nível global de juros, de inflação, não é 0, também não é 2. Talvez fosse na casa de 2,5%, 3% ao ano. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nessa curva mais longa, esse long term, o que vai ditar qual é o patamar de juro neutro é o patamar de inflação e o patamar de risco global. A gente tem um prêmio de risco que tem que ser cobrado dentro dos investimentos e também um combate inflacionário, uma inflação implícita que vai estar computada nessa conta de juros e também de inflação. Então, qual é o patamar neutro de juros para agora? Algo em torno de 2,5%, 3%. Qual que é o patamar neutro lá para frente? Vai depender da guerra na Rússia e na Ucrânia, vai depender das políticas mais restritivas e de tarifas e de deportação do Trump, vai depender se Israel e Hamas, junto com Hezbollah, na Síria e nas colinas de Golã, já vão ter apaziguado um pouco mais o conflito. Quanto mais conflituoso tiver o mundo, quanto mais restritivo nas cadeias produtivas tiver o mundo, a gente vai ter mais inflação de oferta e inflação de demanda. Então, isso vai pedir juros mais altos. Então, o que vai responder a nossa pergunta de qual é o juro neutro dos Estados Unidos, a pergunta de $1 bilhão, é como vai estar o mundo daqui a 5 anos. Se estiver mais perigoso, com mais guerras, com mais cadeias produtivas sendo quebradas, causando inflação de oferta, o juro neutro vai estar maior do que 3%. Se estiver acalmado, se tiver as cadeias produtivas sendo novamente regularizadas, o juro neutro vai estar em 2 ou 1,5 e os juros vão poder acompanhar. A permanência de Powell, mesmo com Trump no poder, depois de tantas críticas, ajuda a estabilizar um pouquinho as expectativas
diminuir o receio, a incerteza sobre essa condução de política monetária? Afinal, já conhecemos Powell de um mandato bastante longo, foi renovado por Joe Biden, nós já atravessamos Powell juntamente com Donald Trump na presidência, então já conhecemos a metodologia, o modus operandi da presidência de Jerome Powell. Continuar com Powell até o final do mandato gera mais segurança? Dizem que o mercado ele não gosta necessariamente ou desgosta de cenário de queda. O mercado desgosta do escuro, desgosta da incerteza. Por a gente já conhecer o mandato do Powell e por a gente já conhecer um mandato Trump, que ele vem repetindo ideias muito semelhantes ao seu primeiro mandato para fazer agora no segundo mandato, isso traz mais segurança para o mercado. E essa independência do Banco Central lá, que faz a política econômica dos Estados Unidos, foi reforçada de maneira bem dura e bem clara pelo Powell, que disse que não vai renunciar ao seu cargo, não vai abrir mão da sua política monetária no ano que vem, com a posse de Trump. Então, ele deixou bem claro para o mercado que vai continuar havendo a independência do Banco Central, ele vai continuar exercendo a sua política monetária monetariamente e não politicamente, como a gente muitas vezes vê em um Banco Central que fica aqui perto da gente, que às vezes sofre influência da política fiscal e tem que fazer monetária de acordo com a política fiscal. O nome disso é dominância fiscal. Quando acontece essa dominância fiscal, é a política monetária sendo influenciada pela política fiscal. A gente vê muito isso no Brasil acontecendo. E a mensagem do Jerome Powell lá fora foi: não vou fazer política monetária baseada na política, vou fazer política monetária baseado no lado monetário dessa política, governando ali, fazendo meu mandato para o controle inflacionário, para o ajuste de juros, do que é hoje a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Agora, Davi, você mencionava efeitos fiscais. Aqui no Brasil eles são muito claros. A gente até levantou a discussão, dominância fiscal. Para muitos especialistas a gente está bem distante deste cenário, mas cada vez mais nos aproximando dessa possibilidade, mesmo que ainda distante. Lá nos Estados Unidos, o próprio Jerome Powell disse que a política fiscal, do jeito que está, é insustentável em diversas ocasiões. Praticamente toda a coletiva de imprensa que ele concede, ele fala: a política fiscal norte-americana é insustentável. Isso não está no radar, isso só deve dar problema lá na frente. Como é que você vê, claro, política fiscal com Donald Trump à frente da Casa Branca, sem grandes propostas fiscalistas, sem nenhuma grande proposta de corte de gastos, muito pelo contrário, redução de impostos, talvez perda de arrecadação? Excelente pergunta. Toda a política fiscal que está sendo proposta pelo Donald Trump agora, inclusive eu estava conversando com alguns investidores americanos, eles estavam falando justamente sobre esse assunto. Todas as propostas políticas de política fiscal do Donald Trump, elas são políticas inflacionárias para a economia. Então, ao mesmo tempo que está se tentando combater a inflação com juros mais altos, com medidas monetárias para controle inflacionário, redução ali da base monetária em circulação, do M1, as políticas fiscais que o Donald Trump tem proposto, e as políticas mesmo de governo que ele tem proposto, são políticas que tendem a sofrer uma alta inflacionária, trazer uma pressão inflacionária. Por exemplo, a parte de tarifas, provavelmente a produção de fora vai ficar mais cara, então isso traz mais inflação. A parte de deportação em massa, a gente não sabe até onde ele vai conseguir fazer isso, essas deportações em massa. Mas se conseguir fazer em certa medida, você vai tirar uma força de trabalho que hoje já existe nos Estados Unidos, você vai ter que empregar no lugar dessa força de trabalho estrangeira americanos, que vão cobrar salários mais altos. Esses salários mais altos hoje são uma das partes dos núcleos inflacionários que mais contribuem para a inflação geral dos Estados Unidos estar alta. Então, pressionaria ainda mais os salários, fazendo com que a inflação ficasse ainda mais alta. Então, essa série de políticas que o Donald Trump vem propondo tem preocupado o Jerome Powell justamente por serem políticas inflacionárias e não deflacionárias. Dado tudo isso, é um problema quando nós temos um monetário apertado e um fiscal frouxo. O que isso quer dizer? Um fiscal gastador, distribuidor de renda ou que faz políticas inflacionárias. E você tem um monetário que está ali lutando para segurar a inflação controlada. Mas o monetário ele consegue controlar a inflação só até certo ponto. Daí a preocupação do Jerome Powell. Se você aumenta juros, você suga dinheiro da economia. Mas, por exemplo, você não melhora uma cadeia produtiva que foi quebrada. Ou um acordo comercial que você tem entre Estados Unidos e China que foi quebrado e agora você tem que comprar minério de ferro mais caro, tem que comprar petróleo mais caro. Pode até beneficiar o Brasil, mas para os Estados Unidos isso vai gerar
mais inflação e você pode subir juros o tanto que você quiser e não vai influenciar na política comercial entre Estados Unidos e China, por exemplo. Então é um grande abacaxi que o Jerome Powell vai ter que descascar aí ao longo do ano. Perfeito, Davi. Muito obrigado pela participação. Temos uma dúvida para a semana que vem. Como é que vai ser essa comunicação? Como é que vai estar o gráfico de pontos destes dirigentes? Tem muita coisa para além do corte da taxa, que já está praticamente contratado, 0,25 pontos base. Contamos com a tua participação em próximas ocasiões. Um ótimo final de semana. Já chegamos na sexta-feira. Sexta-feira 13, está dando aquele medinho aqui do que pode acontecer, mas claro, grandes expectativas para a próxima semana, que vai ser muito importante nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Vamos acompanhando e aproveitando as oportunidades, né? Até a próxima.